Oi gente, tudo bem? Eu sou a Camila e sejam muito bem-vindos ao podcast Team. Hoje estamos com a Mirella. Oi gente, tudo bem? Com o Lucas. Olá, tudo bem? Estou novamente aqui. Eu queria mandar um abraço para o Clube Sigma. E com a nossa visita, o Itamar Oliveira. Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Graça e paz. Para mim é um motivo de muita alegria poder participar desse podcast Team, que está fazendo o maior sucesso nas redes sociais. E hoje vamos ter a oportunidade de vocês conhecerem um pouco do meu trabalho, da minha vida, e principalmente nós vamos conhecer, recapitular a história do grande apóstolo Paulo. E não se esqueça de curtir e compartilhar nossos vídeos. Bem-vindo ao podcast Team, da Igreja Adventista Central de São José dos Campos. Estudamos a cada semana lições para seu crescimento espiritual. Reserve um tempinho do seu dia, estude com a gente e fortaleça sua caminhada com Jesus. Itamar, você poderia fazer uma oração pra gente? Claro, com o maior prazer. Vamos orar. Querido Deus que estás nos céus, obrigado por estarmos aqui nesse podcast para estudarmos a Tua Palavra, recapitular a história de Paulo, o seu exemplo para a nossa vida e que não sejamos somente ouvintes, mas acima de tudo praticantes. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Estamos na lição 4, essa é a minha história. O Deus de nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele, para ver o justo e ouvi-lo falar. Você será testemunho dele, dizendo a todos o que viu e ouviu. Atos 22, do 14 ao 15. Aqui nós temos a contextualização da história, o cenário de Paulo em sua última viagem a Jerusalém. Paulo, ele era um dos apóstolos de Jesus, mas ele não conheceu pessoalmente Jesus. Paulo foi uma pessoa que ouviu falar de Jesus, né? Mas na minha concepção, Paulo foi o maior dos discípulos que Jesus teve, né? Nós vemos aí que a Igreja Católica tem a Pedro como o seu primeiro Papa, né? Mas eu acho que se eu fosse o Papa, meu nome é Francisco Itamar de Oliveira, se eu fosse o Papa Francisco, eu iria colocar Paulo como o meu Papa, porque Paulo foi muito maior do que Pedro, né? E Pedro teve vários pecados. Pedro, ele era um grande discípulo, mas ele era um cara feroz, ele era bravo, né? E Pedro também foi usado por Deus. No dia de Pentecostes, em uma única noite, ele converteu 3.000 pessoas. Mas Paulo, em um único trabalho que ele fez em Jerusalém, que fez em Roma, ele converteu mais de 16.000 pessoas, não é? Principalmente os soldados romanos que estavam ali o aprisionando, né? Então a gente vê, na minha concepção, que Paulo foi maior do que Pedro, do que qualquer um outro dos 12 discípulos. Quem foi maior do que Paulo? Eu não conheço ninguém. Eu desconheço sinceramente, não é? E nós vimos que ele viajou bastante e agora ele estava lá em Jerusalém. E qual que era a função de Paulo? Paulo, ele era uma pessoa que antes da sua conversão, ele perseguia os cristãos e ele fazia isso com maestria. Ele era malvado, ele era um criminoso, ele era um assassino, ele odiava os cristãos e ele mandava matar. E ali, antigamente, as pessoas que eram cristãs e que eram mortas, muitas delas eram arrastadas, puxadas por uma corda por um cavalo. Imagina vocês a pessoa sendo arrastado pela terra, e ali, na terra, no chão, tinha muitos gravetos. E aqueles gravetos entravam na barriga das pessoas como verdadeiras espadas, verdadeiras lanças, e matavam os cristãos. E ele se alegrava, ele ficava feliz quando ele via um cristão sendo morto, né? Então, Paulo, ele, a caminho de Damasco, ele teve um verdadeiro encontro com Jesus e ele literalmente caiu do cavalo, né? Ele viu ali uma luz, e era o próprio Jesus falando com ele, e a partir daquele momento ele teve a sua verdadeira conversão. Muitas vezes a gente colocando esse trabalho, né? Esse trabalho que Paulo fazia e essa sua conversão para os dias de hoje, muitas vezes a gente faz como Paulo, né? A gente persegue, quem sabe, os nossos próprios irmãos dentro da nossa própria igreja.
através da inveja, dos ciúmes. A pessoa tem um cargo, a pessoa fica enciumada com aquele cargo, quer aquele cargo para ele. A pessoa está dentro da igreja, desempenha um bom trabalho dentro da igreja, a pessoa não tem a mesma capacidade que aquela pessoa, e a pessoa começa a odiar aquela pessoa, a ter raiva. Mas como Paulo, essas pessoas precisam ter uma verdadeira conversão. A pessoa precisa literalmente cair do cavalo para ter o verdadeiro encontro com Jesus, né? E nós vemos que Paulo, depois da sua conversão, ele começou, ao contrário de perseguir, ele passou a ser perseguido. E ele começou a ajudar os judeus pobres. Então ele arrecadava dinheiro, ele pegava as ofertas ali no meio do povo gentil e trazia para poder ajudar os cristãos pobres. Completamente diferente daquele Paulo assassino, criminoso, né? E ele agora estava ali passando por uma situação completamente diferente. E Paulo, ele agora estava lá em Jerusalém e ele foi ser julgado. E ali na hora do seu julgamento, o Paulo, no lugar de começar a se defender como um bom advogado, porque ele era um cara, ele era discípulo de Gamaliel, que era um dos mestres mais inteligentes, era o maior grão-mestre mesmo, né? O mestre mais elevado, o sacerdote de Israel. Paulo, ele era aluno de Gamaliel. Então ele era praticamente um grande advogado. Ele poderia se defender numa boa. Mas no lugar dele se defender, sabe o que eles fizeram? Sabe o que ele fez? Ele começou a contar a sua própria história. Nova missão. O próximo passo. Jerusalém era apenas uma etapa. Deus tinha planos maiores. Ainda havia uma tarefa importante para Paulo cumprir: testemunhar em Roma, os embaixadores. Então, Camila, como você vê aqui, Paulo, ele saiu de Jerusalém, ele achava que ali ele seria o apedrejado, o esquartejado e morto, mas Deus ainda deu a oportunidade dele ir para Roma, né, para testemunhar. Eu diria para você que o testemunho, ele vale mais do que 1000 palavras, porque se você fala uma coisa e você não vive aquilo que você vive, é muito complicado, a pessoa não vai acreditar em você. Mas Paulo, não, ao contrário, ele testemunhou pessoalmente. Você, Camila, você tem algum testemunho, alguma coisa assim que você já vivenciou na sua vida, na sua família, que trouxe assim algum testemunho que você poderia trazer hoje aqui para o nosso podcast? Eu tenho algumas experiências próximas de mim. Eu tenho uma prima que, quando nasceu, teve alguns problemas. Um deles foi que ela não nasceu no tempo certo, mas graças a Deus, hoje ela cresceu, tá bem e ela é um milagre. É um milagre, né? Então você acredita que nessa sua história, o que foi mais que te impactou nisso? Foi a presença de Deus na vida dela, salvando a vida dela, é isso? É isso mesmo. Nós vemos que Paulo, ele era discípulo de Gamaliel e ele poderia ter se defendido lá porque ele era um grande advogado. Ele não tinha título de advogado, mas ele tinha conhecimento, né, sobre advocacia. Ele poderia se defender, mas ele resolveu contar a sua própria história, a história da sua conversão. E quando ele começou a contar a sua história, eu me lembrei de um episódio meu que aconteceu com Silvio Santos, né, que eu, quando estava trabalhando no SBT, eu era repórter do jornal do SBT Brasil e do TJ Brasil, fui apresentador do TV Animal em rede nacional. Eu tinha ali, nas minhas horas vagas, eu tinha um local que era o escritório de um amigo meu chamado Orlando Macrini, que era diretor do programa Silvio Santos, e eu mantinha ali um pequeno grupo de oração. Né? E ali a gente, todo dia, depois do nosso expediente, às 6 horas da tarde, nós começamos a orar pelos nossos funcionários. E ali a gente orava pelos grandes apresentadores. Então a Hebe Camargo ia lá na nossa sala, a Eliana ia na nossa sala, o César Filho, o Portioli, todo mundo ia lá orar com a gente, né?
E a gente orava não somente com as grandes personalidades, nós orávamos também com o motorista, com o zelador, com o faxineiro, a gente orava com todo mundo, a gente não fazia distinção de classe, né? Só que a fila foi crescendo, o número de pessoas pedindo oração aumentou, a fila ficou quilométrica, parecia a fila do INSS, de tanta gente que estava ali para orar. Então as pessoas tinham problemas ali de filhos drogados, pessoas que estavam com problema no casamento, pessoas que estavam com filhos desempregados. Então todo tipo de pedidos de oração eram feitos ali. Só que as pessoas, quando viram aquela fila, eu e Orlando Macrini, nós dois orando pelas pessoas, ficaram com inveja do nosso trabalho. E aí sabe o que eles fizeram? Foram até o senhor Silvio Santos e levaram uma mentira para ele. E falaram que dentro do SBT, do Grupo Silvio Santos, estava se levantando dois grandes líderes contra o sistema brasileiro de televisão. Isso não era verdade. A gente estava orando. E o Silvio Santos ficou muito furioso quando ele ouviu falar aquilo. E mandou a resposta por um grande oficial, né? Uma pessoa que tinha um cargo muito grande dentro do Grupo Silvio Santos. E ele foi lá falar comigo e com o senhor Orlando. O seu Silvio mandou dizer para vocês cessarem imediatamente as orações. Porque aqui não é uma igreja. Se vocês quiserem orar, vocês que vão orar na igreja de vocês. Aqui é uma fábrica de entretenimento. Não é igreja aqui. Vocês estão confundindo tudo. E o Silvio Santos mandou uma ordem para vocês. Se vocês continuarem com isso, vocês vão ser mandados embora. E Silvio Santos colocou o selo real ali naquele mandato. Era ultimato. E só não mandou a gente embora porque o Silvio gostava muito da minha pessoa e do Orlando Macrini. E nós, como servos de Deus obedientes, nós, a partir daquele dia, nós cessamos as nossas orações. Nós não orávamos. As pessoas vinham até lá, formavam a fila e a gente avisou, nós não podemos mais orar. Porque o seu Silvio pediu para a gente não orar. E aí, só para finalizar, né, eu falei para o senhor Orlando, o Silvio proibiu de nós orarmos como os funcionários. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos orar um pelo outro. Eu vou orar pelo senhor, o senhor ora por mim. Isso daí não vai ter nenhum contraponto, não vai ter nenhum tipo de problema na vida da gente, né? Ele falou, tá bom, então vamos fazer isso. E passamos a fazer isso. 6 horas da tarde, todo dia, terminava o nosso horário de expediente, eu começava a orar com o senhor Orlando orava por mim, e eu comecei a orar pela dona Iris, pela Silvia, pela Patrícia, por todas as filhas do seu Silvio, né? E a gente estava orando, e aí durante 2 meses, assim, eu orando com ele e o Orlando orando comigo. Dado 2 meses, eu estava ali ajoelhado orando, como de costume, orando por ele, orando pelo SBT, orando pelos funcionários, mas não com os funcionários. E aí, quando eu terminei a oração, eu estava de cabeça baixa, eu falei, em nome de Jesus, amém. E eu fui levantando a minha cabeça. E eu vi um pé grande, desse tamanho, um sapato enorme. E eu fui levantando os meus olhos. E quando eu avistei, era o próprio Silvio Santos que estava lá de pé, esperando a gente terminar a oração. O senhor Orlando, mais do que depressa, ficou de pé. Ô, seu Silvio, não é isso que o senhor está pensando, não. Eu falei, é isso sim, seu Silvio, é isso que o senhor está pensando, sim. Nós estávamos orando pelo Senhor. Eu ouvi a oração. Eu não proibi vocês de orarem aqui não é igreja. Eu proibi vocês de orarem pelos nossos funcionários. A fila, me falaram que a fila estava grande aqui, hoje eu não vi ninguém. Eu falei, seu Silvio, o senhor falou que nós não poderíamos orar pelos funcionários. O senhor está vendo algum funcionário aqui? Ele falou, não. Então, nós estamos orando pelo senhor. Mas eu não vim aqui para mandar vocês embora, não. Eu vim aqui, sabe para quê, seu Itamar? Sabe para quê, seu Rolando? Para pedir para vocês orarem por mim e orarem pela minha filha Patrícia, porque ela acabou de ser sequestrada. E ali, naquele momento,
Eu olhei para o seu Silvio, ele estava com as lágrimas nos olhos. Foi a primeira vez na vida que eu vi Silvio Santos chorar. O homem que sempre trouxe alegria para o Brasil estava ali, agora ali chorando. E ali ele se ajoelhou comigo, com o seu Orlando, e nós oramos. E eu falei para ele, vá para casa, vá descansar, porque daqui a uma semana a sua filha vai entrar pela porta da frente. Em 1981, a Patrícia entrou correndo pela porta da frente. Papai, papai! E o seu Silvio o abraçou, deu um beijo e perguntou, mexeram com você? Ela falou, não. Então esse mesmo Deus que cuidou da Patrícia, que cuidou do seu Silvio, é o mesmo que cuida de cada um de vocês, viu, jovens? Viu? Vocês confiem no Deus Todo-Poderoso, porque Ele vai ajudar e vai ouvir a cada um de nós. Todos nós temos histórias. E Paulo contou a sua história ali. Ele poderia se defender, mas ele contou a história da sua conversão. E ali o povo se irritou com a história de Paulo por causa da conversão dele. Né? O povo ficou bravos ali, mas ele usou uma estratégia. Qual foi a estratégia que Paulo usou? Ele falava o hebraico. Eu também falo o hebraico. Eu falo 7 idiomas, eu sou poliglota. E ele começou a falar em hebraico. E o povo que estava agitado ficaram em silêncio, como sinal de admiração, de inteligência, porque Paulo estava falando a língua nativa do povo daquela época. E ali o povo ficou em silêncio e o povo passou a respeitar a Paulo. Paulo era um intelectual, aluno de Gamaliel. Mas o que parou a multidão não foi o currículo dele, foi a sinceridade. Deus disse para Paulo, agora você vai para Roma. Às vezes a gente foca tanto no problema de agora que esquece que Deus tem um plano maior. Como saber quando uma fase é difícil, é apenas uma ponte para algo maior? Então nós vemos aqui que Paulo ele era um homem intelectual, ele era um homem letrado, né? Ele tinha um currículo fora de série. Possivelmente ele arrumaria um emprego em qualquer multinacional nos dias de hoje, pelo currículo que ele tinha. Ele falava 2 idiomas, ele falava o grego e falava o hebraico, falava 2 idiomas e era tido como um homem sábio, e de fato ele era, porque ele estudou com Gamaliel. Mas não foi o seu currículo que trouxe essa experiência tão poderosa na vida dele, foi sim a sua sinceridade, porque ele havia sido convertido verdadeiramente a Deus. Então é isso que nós necessitamos. É bom a gente ter um currículo? É bom, mas não é tudo, né? A nossa sinceridade, a nossa experiência de vida, ela é o mais importante na vida de todos nós. E aqui nós vemos que Deus mandou ele de Jerusalém para Roma. E hoje Deus está mandando a gente para ir aos confins da terra. E Mateus 23,14 diz, ide pregar o evangelho a todo mundo, então virá o fim, a todos os confins da terra. Esse, meus jovens, é a ordem imperativa de Deus. Ide e pregai o evangelho a todas as criaturas da terra, então virá o fim. Que Deus abençoe todos vocês, que vocês possam ser verdadeiros servos de Deus aqui na terra, que vocês vivam essa experiência no seu dia a dia. Não é fácil ser jovem, principalmente no mundo na qual nós vivemos, mas se vocês estiverem com Jesus do lado, seguindo a Deus, guardando os seus mandamentos, vocês chegarão na idade adulta e serão Paulos e Paulos e Paulos. Que Deus abençoe a todos vocês e a você em casa que acompanhou o nosso podcast Team. Que Deus abençoe e que você tenha aprendido alguma coisa com as nossas palavras aqui. Fique com Deus. Então chegamos ao final e finalizamos mais um podcast Team. Agradecemos sua presença, Tamar, e tchau! Tchau!